Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua família, sobre nós, sobre a nossa cidade. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas dos versículos de 1 a 5. Diz a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Feche seus olhos, se você puder, e peça a Deus que fale com você através da palavra dele, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos nós, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, a essa casa de oração. Estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Dai-nos a graça de entender a Tua vontade e de vivermos segundo a vontade do Senhor para nós. Assim nós te pedimos, ó Deus, e pedimos também que o Senhor grava no nosso coração, nossa mente, a palavra do Senhor. Não permita que nada venha roubar a palavra do Senhor de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Setembro Amarelo, esse mês tem esse nome assim, é uma campanha de combate ao suicídio, né? É algo muito triste, muito terrível. Esse fato, quando acontece nas famílias, e nós já tivemos em Goiânia experiência com famílias próximas onde isso aconteceu, e é uma experiência terrível, muito terrível. De fato, se você focar o seu pensamento, o seu olhar, no seu coração de pecador, e nesse mundo perverso, nas circunstâncias que acontecem à nossa volta, nós poderemos ser levados ao desespero. Por isso que nós devemos focar nosso olhar, não nas circunstâncias, não no nosso coração de pecador, mas focar o nosso olhar em Cristo. Focar o nosso olhar em Deus. E isso trará paz e esperança ao seu coração, ao nosso coração. E eu quero falar nessa noite sobre a obra que Deus realiza na vida dos crentes, na vida dos convertidos, no passado, no presente e no futuro. Então acompanhe comigo, primeiramente falando aqui a obra de Deus na vida do convertido a Jesus Cristo no passado. Olha o versículo de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela obra de Cristo que já aconteceu. Fato esse no passado, diante do tribunal de Deus, eu e você, pecadores, fomos declarados justos, não por nossas obras, não por nossos méritos, não por alguma coisa que eu ou você faça para ser justificado diante de Deus, mas pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo Jesus. Por isso que diz justificados, pois, mediante a fé. Não fé em si mesmo, não fé na religião, mas fé em Cristo. Fomos declarados justos. Você tem noção do que isso significa? Eu imagino aqui que se nós tivéssemos cometido algum crime e chegasse ali na porta
alguns policiais com mandato de prisão e chegasse aqui, aproximasse de você e pedisse para você se levantar, algemasse você e dissesse a você, você está preso, e levasse você para a prisão, qual seria o seu sentimento? Você ficaria certamente arrasado, né? Estou preso, estou agora saindo nessa situação humilhado. Assim, meus queridos, muito pior era a nossa situação como pecadores diante do justo juiz que é Deus. Mas como que eu e você poderíamos escapar da condenação, sendo que nós somos pecadores, não temos condições de livrar-nos a nós mesmos da condenação? É por isso que Jesus Cristo é chamado de nosso advogado. Que ele veio não apenas para nos defender no que diz respeito à palavra, mas através da sua obra. É um advogado que toma o lugar do criminoso, que sofre o castigo, a condenação do criminoso, do pecador, que sou eu, que é você, assumindo o nosso lugar e sofrendo a nossa condenação, para que eu e você fôssemos livres, justificados. Agora você é apresentado diante de Deus, mas não como um criminoso, como um pecador, merecedor do inferno, porque é isso que os nossos pecados exigem. O salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas agora você foi justificado de todos os seus pecados e é apresentado diante do tribunal de Deus como justo. Não mais como ímpio, como um devedor, como um réu, como um condenado. A palavra de Deus vai dizer um pouco mais à frente aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você tem essa segurança no seu coração de que você foi justificado? Se você é um convertido a Jesus Cristo, essa é a obra de Deus na sua vida. Não pesa sobre você mais nenhuma condenação. Você foi justificado pela obra de Cristo lá na cruz, pagando todos os seus pecados, para que você possa se apresentar diante de Deus e ser aceito e não condenado. Justificados, pois, mediante a fé. Então não somos nós que nos justificamos. É Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos justifica. E quando nós, o homem, na sua tolice, no seu pecado, na sua ilusão de pecador, tenta se justificar, ou tenta jogar a culpa nos outros por causa do seu pecado, como fez Adão, a culpa e Eva, a culpa é de Eva, a culpa é do diabo. Ele está tentando se auto-justificar, se livrar, piora a situação do pecador. Aí piora. O que o pecador deve fazer? Reconhecer o seu pecado e buscar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que pode justificá-lo diante de Deus, pela obra que ele realizou lá na cruz para nos salvar. É assim que nós devemos fazer. Colocar a nossa fé na obra de Cristo, colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, para que sejamos aceitos, justificados por Deus. Pare de tentar se auto-justificar, porque vai piorar a sua situação mais ainda. É impossível você se auto-justificar, fazer-se justo. Pare dessa ilusão de achar, não, eu sou gente boa, não faço mal para ninguém, eu nunca matei, nunca roubei, então Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. Terrível ilusão. Ninguém entra no céu dessa maneira. Você é um pecador e como pecador o que você e eu merecemos é o salário do pecado, que é a morte. Por isso que Cristo morreu. Como eu já preguei aqui, que só existe 2 lugares para se pagar o pecado. O pecado tem que ser pago. O primeiro lugar é na cruz, onde Cristo sofreu a morte que eu e você deveria sofrer. A ira, o juízo, a condenação, por todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador.
E o segundo lugar, para aquele que não creu em Jesus como Senhor e Salvador, que vai ter que pagar o seu pecado, é o inferno. Então só existem esses dois lugares. Ou na cruz, que Cristo morre, pagando com a sua vida o nosso pecado, ou no inferno, onde você terá que morrer eternamente pagando os seus pecados, porque Deus é justo juiz. Deus não vai tapar o sol com a peneira, fazer de conta que você não tem pecado. Você terá que pagar os seus pecados no inferno, caso você não se arrependa dos seus pecados e não creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caso você não passe pela conversão. Mas é maravilhoso vermos esse texto dizer para nós que somos justificados. Já não pesa sobre nós jamais nenhuma condenação para aquele que tem a Cristo sem Jesus como Senhor e Salvador. Justificados, pois, mediante a fé. Não é justificados pelas obras, é justificado pela fé em Cristo. Você entendeu isso? Isso faz parte da sua vida? Você pode dizer, eu fui justificado, eu sou justificado, eu sou justo em Cristo Jesus. O Senhor, pelo Espírito Santo, converteu o meu coração. Eu entendi que sou um pecador e por causa dos meus pecados eu entendi que pesava sobre mim a condenação e eu caminhava para o inferno, mas Cristo pagou os meus pecados lá na cruz e eu coloquei a minha confiança nele, por isso ele me fez justo diante de Deus. Você entende isso? Essa verdade é sua, faz parte do seu viver? Se não, Deus chama você hoje ao arrependimento dos seus pecados. Deus chama você hoje a se reconciliar com Deus. Deus chama você hoje a pedir perdão a Deus por causa dos seus pecados e chorar por ser um pecador. Isso já aconteceu com você? Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Dizer que crê em Deus não salva ninguém se não houver arrependimento e conversão a Cristo. Pastor, se a igreja não salva ninguém, para que a gente está na igreja? Porque a igreja é a comunhão do corpo de Cristo. Mas quem nos salva é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E todo salvo, com certeza, vai valorizar a igreja do Senhor, porque essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa obra Deus fez no passado e nós já recebemos. Por isso que se morrermos hoje, se alguém de nós que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador morrer, nós nos apresentaremos diante de Deus e vamos entrar diretamente no céu. Não tem purgatório, não tem nada, não, você vai direto. Porque não é pelas suas obras, é pela obra de Cristo Jesus. Apresentar-se diante de Deus e ser aceito, é assim que nós entramos no céu. Não existe outro caminho. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Isso é obra de Deus, justificados, já fomos, já aconteceu, já é fato, já é realidade na vida de todo aquele que tem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que é um convertido de fato e de verdade. Seguindo agora para o presente, qual a obra de Deus acontecendo na sua vida agora, no presente? Diz aqui o texto, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então nós temos aqui duas obras de Deus no presente na vida do crente, na vida do convertido a Cristo, acontecendo. A paz com Deus, temos paz com Deus e temos livre acesso à presença de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, recebendo isso pela graça. Novamente aparece aqui a graça. Graça
já tira todo o mérito nosso, porque nós não temos, se tiver algum mérito, já não é graça. O mérito não é nosso, o mérito é de Cristo, que realizou por nós para que nós tivéssemos acesso a Deus. Agora, antes nós estávamos numa condição de inimigos, de separados de Deus por causa do nosso pecado. Estávamos em guerra. Havia uma barreira de separação entre nós e Deus, que nos separa em nós de Deus, por causa dos nossos pecados, fazendo separação entre nós e Deus. Mas agora, através de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus pela graça, pela fé em Cristo. Você é aceito, a sua oração é aceita em nome de Jesus, você passa a ser chamado de filho de Deus. Diz o texto de Romanos aqui que somos filhos. E o próprio Espírito Santo testifica, fala com o nosso Espírito que nós somos filhos. A palavra de Deus nos diz isso e o Espírito Santo confirma isso, que nós temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus, porque você agora é filho de Deus. Mas pastor, todo mundo é filho de Deus? Não é isso que a Bíblia diz. Você sabia que tem os filhos do diabo? Os filhos da desobediência? Todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora, a partir da conversão, passa a ter paz com Deus. Antes tinha um medo de morrer e não saber para onde vai ou de ir para o inferno. Antes tinha culpa no coração por causa do pecado. Porque estava numa situação de não ter paz. De não ter paz. Eu mais o Alex estamos fazendo uma pesquisa para o curso que nós estamos fazendo de revitalização de igreja, e nessa pesquisa que nós fazendo na cidade, eu achei curioso a resposta de uma pessoa com relação a aqui são 10 perguntas, e numa dessas perguntas a pessoa também diz que às vezes sentia que não tinha paz, buscava paz, não tinha paz. Buscava a paz de Deus, ela queria ter a paz de Deus. Porque, irmãos, a paz que o mundo dá é uma paz falsa, é uma paz passageira, é uma paz de fumaça. Mas a paz que Jesus Cristo dá é eterna. Nós temos comunhão com Deus por meio de Jesus e você de fato se sente amado e seguro e em paz com Deus. Paz com Deus. Eu espero e oro a Deus para que essa pessoa possa encontrar essa paz. Você encontrou? Você já tem paz com Deus? E você então tem livre acesso a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver. Todo filho de Deus, toda filha de Deus, por meio de Jesus Cristo, tem um livre acesso. Nós não precisamos de intermediários, de homem, de mulher, de ninguém. Nós temos um livre acesso à presença de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a justificação nos trouxe paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Presente, você está gozando agora mesmo dessa paz. Você não está amedrontado com medo de ir para o inferno. Você não precisa ter medo da morte. Você está em paz com Deus. Agora você não está mais em guerra com seus pecados contra a vontade de Deus. Você tem paz. E tem acesso livre à presença de Deus pela graça, pela obra de Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso.
E falando do futuro, a obra de Deus na vida dos crentes, dos convertidos no futuro, nós temos aqui: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diz o versículo 2. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós aguardamos, amados. Nós esperamos. O mundo está com seu olhar apenas para essa terra, mas o cristão, o salvo em Jesus Cristo, tem o seu olhar no céu, e ele pensa nas coisas lá do alto, e ele sabe que de fato nós estamos aqui de passagem. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, verso 50, ele fala: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos, no piscar de olhos, transformados, um corpo glorificado. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos essa viva, infalível esperança da glória de Deus. Essa é obra de Deus, meus amados, na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na vida de todos os filhos e filhas de Deus que tenha Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Essa é a sua esperança? A esperança da vida eterna, a esperança de morar no céu, a esperança do novo céu e da nova terra, a esperança onde Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. As primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. E nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, no lar celestial, para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Essa é a sua esperança, meu querido. Nós estamos caminhando para lá. Ela está chegando, ela está próxima. Daqui a pouco, daqui a pouquinho, chegou, estamos lá. O que é a nossa vida? A palavra de Deus vai dizer que o homem é como a relva, que floresce, está logo verdinha, bonita, daqui a pouco secou, acabou, passou. Assim é os seres humanos. A nossa vida é tão breve, tão passageira. Mas graças a Deus que a nossa esperança não se limita a esta vida. Nós esperamos novos céus e uma nova terra. E nós vamos ressuscitar para o encontro do Senhor Jesus Cristo, caso a gente não veja Ele voltar enquanto vivos estamos. Nós vamos ouvir a trombeta soar e vamos para o encontro do Senhor arrebatado entre as nuvens do céu para estar eternamente com todos os salvos, os remidos e os lavados pelo sangue do Cordeiro, toda essa multidão incontável de irmãos e irmãs, do primeiro até o último que ainda vai nascer. A reunião dos salvos, do povo de Deus, da igreja gloriosa, santa, perfeita, imaculada. A noiva vai encontrar com o noivo, com o Cordeiro de Deus,
para estar na glória eternamente. Aleluia! Maranata, vem Senhor Jesus. Nós temos a esperança da glória de Deus. Esse é o nosso futuro, amados. Esse é o nosso futuro. Mas a palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 5 nos diz mais que enquanto isso não acontece, nós temos aqui as tribulações, as lutas, as perseguições, o sofrimento. Mas como que o cristão encara essas coisas? Como que nós devemos encarar essas coisas? A tribulação, o sofrimento, as lutas, a dor. Como que eu e você devemos encarar essas coisas? O versículo 3 a 5 vai dizer que nós nos gloriamos, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Nós somos tão abençoados, mais que vencedores, diz a Bíblia, que nós gloriamos não só com a glória que há de vir, mas nos gloriamos agora nas próprias tribulações, porque nós sabemos que Deus tem um propósito em nós, na vida de cada um dos teus filhos, por isso que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Não que nós sejamos masoquistas e gostamos de sofrer, nada disso. É porque nós sabemos, como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Se você o ama, o princípio que nós temos em Romanos 8, 28 é: ame a Deus e fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Por isso que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança. E a perseverança, experiência, experiência, esperança. Quando eu meditava nesse texto da palavra de Deus, me veio à mente, eu sei que todos nós aqui temos tribulações, uns mais, outros menos, nós passamos por sofrimentos, por lutas e dificuldades, uns mais, outros menos, umas maiores, outras menores, mas todos nós estamos no mundo atribulado. Nós passamos. E eu pensei na nossa irmã, que hoje, nesses dias, tem vivido a grande tribulação do câncer. Não somente ela, mas outras pessoas também. A nossa irmã Edmar. E eu fiquei olhando esse texto, como que esse texto se aplica à vida da nossa irmã. Como esse texto se aplica? Vendo o testemunho dela, da nossa irmã Edmara. Como esse texto se aplica, como a gente tem visto nos momentos que nós a visitamos, temos visto isso aqui na vida da nossa irmã. Ela se gloriar nas próprias tribulações, sabendo que o Senhor está cuidando dela, ela tem essa firme. E quando fala que produz perseverança, nós temos visto a perseverança da nossa irmã, na fé, no amor ao Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio à dor, ao sofrimento. Não abandonou a Jesus, não resmungou contra Deus, não murmurou contra Deus. Por quê? Porque ela é uma super crente? Não, queridos, por causa da graça de Deus que sustenta a sua filha. Faz com que na tribulação ela venha perseverar. E com a perseverança produz experiência. Quantas experiências? Visite a nossa irmã quando você puder e ouça as experiências que ela tem para contar, de quantas coisas Deus tem feito na vida dela, em meio a essa tribulação. Da bondade, do amor, da fé, da esperança em Jesus. Experiência com Deus. Experiência com Deus. E a experiência leva à esperança. E o verso 5 vai dizer que, ora, a esperança não confunde. Por que essa esperança nossa não confunde? Por que essa esperança nossa não morre?
diz um ditado que a esperança é a última que morre, né? Mas aqui não. Aqui ela não morre, ela é imortal. Nós temos uma esperança imortal, porque ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu tenho visto isso na vida da nossa irmã. E quando nós cantamos esse hino 108, que fala: se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte, sofrer. Curioso que hoje, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem na IPP TV, né, pastor Hernandes pregando, e ele peguei justamente uma parte lá onde ele estava falando do autor desse hino, do irmão que escreveu esse único hino que ele escreveu na vida dele, e que contando a história, o cenário, a circunstância da qual ele escreveu esse hino. Não foi uma circunstância de alegria, de prazer, mas foi uma circunstância de dor, de sofrimento, que o nosso irmão do hino 108 escreveu esse hino. Ele recebe um telegrama da esposa que estava no naufrágio de um navio, juntamente e nesse navio morrem várias pessoas. A esposa estava com as 4 filhas deles, e eles perdem as 4 filhas nesse naufrágio. O telegrama que ela enviou para o marido foi o seguinte: salva, porém só. Salva, porém só. As 4 filhas tinham morrido no naufrágio. Irmãos, é nesse momento que ele escreve esse hino. E ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Observe a letra da canção, do hino, e você vai entender o que ele viveu. É assim, a nossa esperança em Cristo Jesus não se limita a essa vida, porque se limitasse a nossa vida, diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais miseráveis desse mundo. A nossa esperança está no Senhor, nosso Deus, agora, que cuida de nós, e na glória eterna, da qual nós esperamos e aguardamos. Sou feliz com Jesus, mesmo em meio à dor, ao sofrimento. Sou feliz, Jesus é a minha felicidade. E vocês vêem no hino, ele falando que da volta, da esperança de ver a Jesus, que virá me buscar. Ele diz: ele virá me buscar, diz o hino, né? 108, a última estrofe, quando ele fala: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar aos céus, aonde vou para sempre morar, com remidos da luz do Senhor. O único hino escrito pelo nosso irmão, mas que certamente está aí, ficou para gerações. Viveu apenas 60 anos, na década, no século de 1800 e alguma coisa. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa felicidade é sua? Então, entenda que na tribulação Deus vai fazer com que as coisas cooperem para que nós venhamos perseverar. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E que na perseverança o Senhor nos dá mais experiência com Ele. E que nessas experiências com Ele, a nossa esperança está firme, porque ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Em você, em nós, mora a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que se chama Espírito Santo de Deus.
E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não sabemos orar como convém, porque Ele intercede por nós diante do Pai. O Espírito Santo de Deus habita na vida do crente, do convertido a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Convido você a orar ao Senhor agradecendo a Deus. Se essa obra de Deus faz parte da sua vida, passado, presente e futuro, a justificação que aconteceu no passado, a paz e o acesso à presença de Deus que está agora no presente e a glória da qual nós aguardamos para o futuro. Se isso faz parte da sua vida porque você é filho de Deus, então que você possa glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu amado, oh meu Deus, que glorioso dia, o dia da volta de Jesus. Então ore e agradeça ao Senhor e peça a Deus que essa graça alcance as famílias de Pontalina, tão carentes do Evangelho, da Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Fale com Deus em oração. Feche seus olhos. Senhor, que verdades da Tua Palavra tão maravilhosas. Obrigado, Senhor. É isso que nos traz de fato consolo, esperança e paz ao nosso coração. Caso contrário, ó Deus, esse mundo nós teremos só desespero, porque não há vida fora de Cristo. Só o Senhor é o sentido da nossa existência, do nosso viver. E o Senhor nos amou de tal maneira que morreu na cruz, pagando o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Então, dá-nos o arrependimento que precisamos. Aqueles que precisam ter um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ó Deus, conceda essa graça. Livra-nos de iludirmos a nós mesmos na ilusão do nosso pecado, da nossa própria falsa religiosidade. Nos livre disso, meu Deus. Leva-nos, ó Deus, aqueles que precisam de um encontro verdadeiro com Cristo, para que, de fato, Deus, sejam livres da condenação do inferno e tenham paz com Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, por tantos aqui que foram justificados, que têm paz com Deus, que têm acesso a Deus por meio de Jesus, que têm essa viva e forte esperança da glória eterna, que possamos a cada dia nos alegrar, nos regozijar no Senhor e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, sermos instrumento do Senhor para abençoar, ó Deus, as pessoas que precisam de ouvir este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos use como igreja, não deixe que nós sejamos egoístas e que possamos amar, ó Deus, os nossos irmãos também e amarmos, ó Pai, aqueles que estão em sofrimento. E, ó Deus, chorarmos com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.